Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Voz e Vez do Professor. Aqui, o nosso assunto principal é educação. Se você faz parte da educação, o seu lugar é aqui. Então faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ative as notificações, que assim que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação. Tá bom? Pessoal, o assunto de hoje é a entrevista que o professor Renato Feder deu ao Estadão, falando sobre os seus planos para a educação de São Paulo. O primeiro tópico que ele fala na entrevista é que quer transformar a educação de São Paulo na melhor educação do Brasil, passando de 6º lugar no IDEB para 1º lugar até 2025. E aí ele começa a dizer os planos que tem. Ele diz que quer deixar o professor solto, apoiar o professor na preparação de aulas, quer que os professores mais experientes, a direção e o pessoal da gestão ajude o professor para que a aula se torne atraente e o aluno frequente a escola. Na concepção dele, a frequência do aluno na sala de aula contribui para a aprendizagem. Ele quer uma aula mais atraente, uma aula mais dinâmica, mas não fala como. Ele quer colocar o diretor como apoiador do professor. Diz ele que a função do diretor na escola é só olhar vazamento, cuidar de corredor, dessas coisas. Senhor secretário, o senhor viu como é que tá as escolas? O diretor tem que se preocupar com a estrutura para poder dar condição para o professor dar aula. Tá? Essa é a minha opinião, desculpa, era para falar da sua entrevista, mas a gente que está em sala de aula vê a preocupação do diretor e que às vezes não tem nem verba para resolver aquele problema. Então aí faz campanha, a gente faz festa junina, a gente se vira para poder arrumar o dinheiro para sanar aquilo, para colocar um vidro na sala de aula, porque entra chuva, né? Para colocar uma cortina na sala de aula, porque o sol é muito forte, né? Eu não sei como que o senhor pretende tirar o diretor dessas funções, uma vez que às vezes ele não tem nem tempo de dizer bom dia ao professor, de tanta coisa que ele tem para fazer na escola. Na entrevista, o professor Renato Feder também disse que não pretende transformar as escolas em escola cívico-militar, que isso vai depender da vontade da rede de transformar em escola cívico-militar ou não, que no Paraná ele transformou porque havia 200 pedidos para transformar, que em São Paulo ele não pretende transformar e vai depender da comunidade escolar. Segundo ele, a escola precisa de apoio, a escola tem que ser um lugar alegre. Eu não sei como uma escola vai ser um lugar alegre sem música, sem esportes e sem artes. Para mim, a alegria, a vida de uma escola é o barulho que ela produz, mas um barulho artístico, um barulho, né, de prazer. Ele diz que isso faz com que o aluno frequente a escola e diminui a evasão. Ele diz que o professor leva muito tempo preparando aula, que se o professor tem mais de uma escola, cada escola usa um livro do PNDL. Então o que ele quer? Ele quer unificar isso aí, para que o professor possa planejar, preparar uma aula mais prazerosa, uma aula dinâmica. Segundo ele, o professor que fica escrevendo na lousa a aula toda, eu não sei que professor é esse, né? Porque nós não temos às vezes recurso, nós temos que escrever a matéria na lousa. Segundo ele, o professor não olha e não dialoga com o aluno, não conhece a escola de São Paulo. A gente às vezes até ajuda o aluno, né, em situações materiais fora da escola.
né? E, segundo ele, esse professor não tem didática, a escola se torna chata e o aluno vai embora e não acontece a aprendizagem. Segundo ele, ele vai criar um aplicativo na qual o professor e o diretor controlam a frequência do aluno na escola. Então, o professor vai saber quando o aluno não está frequentando a escola e o diretor também vai ter acesso. Secretário, já ouviu falar de busca ativa? Aqui em São Paulo a gente ia até na casa do aluno para conversar com ele. Aqui na minha escola nós fizemos uma campanha de quem tivesse trocado o celular e tivesse com algum celular na gaveta lá, sem uso, para que doasse da escola, para a gente poder atender esse aluno carente, que durante a pandemia não tinha computador, não tinha notebook e não tinha celular. Nós corremos atrás para tentar suprir a ausência do Estado. O que o senhor tem que fazer é suprir a ausência do Estado na escola. O resto, nós professores nos viramos. Dá um bom salário para nós, dá uma escola que a gente possa dar uma boa aula, um ambiente que o diretor não precisa ficar procurando vazamento, não precisa ficar procurando carteira, né, mais ou menos para completar a sala. Se o senhor der a estrutura e um salário bom para a gente poder trabalhar com tranquilidade, o resto pode deixar que a gente se vira, tá bom? Bom, agora, numa reunião com os dirigentes regionais de ensino, o que é que ele disse? Primeiro, que a frequência dos alunos na escola é prioridade absoluta na gestão dele. Que a militarização da escola não vai ocorrer, porque segundo ele, no Paraná não deu certo. Ele não quer repetir os erros. Que o centro de mídias já deu o que tinha que dar. Então, pela insinuação, deve acabar o centro de mídias. Aula online. Segundo ele, as aulas online não funcionaram. E não funciona, gente. Pode pôr robô, pode pôr inteligência artificial, pode pôr ET, pode pôr gente de outro planeta para dar aula. Sem o professor, não tem educação. É o professor que faz a educação. A aula online não chama a atenção do aluno, entendeu? Aula atrativa, professor Renato, a nossa aula é atrativa. Entendeu? Nós fazemos das tripas o coração. Nós só faltamos fazer malabares, piruleta e outras coisas, porque o resto o professor faz. Nós compramos o material para a gente poder dar uma aula meia boca, porque precisaria de muito dinheiro para dar uma aula digna. Sem o professor não existe educação. Teleaula, EAD não funciona, ou seja, funciona para 2% dos alunos, porque aí vai de autodidática, né? O cara correr atrás do conhecimento, então é mais difícil, tá bom? Dá as condições mínimas para o professor trabalhar, um salário bom e um ambiente escolar que ele possa planejar as aulas e colocar as aulas. Esse negócio de um ajudar o outro, a gente já ajuda um o outro. Porque na escola nós somos uma equipe. Um pelo outro. Quando um tem dúvida, conversa, pede opinião, entendeu? Então a gente já é unido. O que nós precisamos? De um salário digno que nos dê tranquilidade, de não precisar ficar preocupado com a prestação que vai vencer, com a comida no fim do mês, com o aluguel que a gente tem que pagar, com o transporte, gasolina. O senhor dando essa tranquilidade para nós e dando um ambiente favorável para fazer educação de qualidade, deixa com nós. Nós vamos ser o primeiro do Brasil, rapidinho, entendeu? Ele falou da PEI. Disse que a PEI é uma realidade que veio para ficar. O problema da PEI é o seguinte, é que da noite para o dia, aquela escola é PEI. Mas,
essa escola que é PEI, ela continua com os problemas que tinha antes de ser PEI. Ela não é equipada para ser PEI, ela não é treinada para ser PEI. Os ambientes não são modificados, porque os ambientes da PEI é diferente da escola regular. Porque a escola regular, a sala, a lousa e as carteiras, o professor se vira. Na PEI, ela exige um outro desempenho do professor. E para que esse outro empenho do professor seja suprido, é preciso que esse professor tenha condições. E o problema é PEI, mas não tem condições para ser PEI. Então, quer continuar com as PEI? Beleza, dá uma parada, arruma as que estão aí, tá? E aí começa a fazer novas PEIs, equipadas e prontas para ser PEI, tá bom? Segundo ele, já existe um plano para uma reforma administrativa do funcionário público, tá? Só esperamos que ele não venha com conversa de privatização da educação. A educação pública não precisa ser privatizada, ela precisa ser cuidada. Cuida do professor e cuida da escola, o resto a gente faz. Segundo ele, a nova carreira é muito boa, só precisa de uns ajustes, precisa arrumar alguma coisa, né? Bom, nós esperamos que na gestão dele não fique falando o que ele quer, né? O que ele quer fazer, mas como vai fazer cada uma dessas coisas. Tá bom, pessoal? Foi isso, o vídeo de hoje é esse aí. Faz o seguinte, não se esquece de se inscrever, de acionar as notificações, tá bom? Gente, educação se faz unidos, tá? E é isso que a gente quer, união do professor. Beijão, até a próxima!